Olá, sejam bem-vindos para o vídeo desta semana do Amor no Divã. Dessa vez vamos comentar mais um e-mail e quem enviou para a gente a sua história foi um mariposo apaixonado dessa vez, lá do Rio de Janeiro. Espero que gostem da história dele. Pois bem, o e-mail do mariposo apaixonado é um e-mail muito interessante de ser lido porque ele já vem carregado de inúmeros aprendizados pela situação. Quando eu leio, me dá a sensação que já é uma história que já está um pouco mais sedimentada, não é algo tão recente. Talvez a ferida ainda esteja aberta, mas alguma coisa já aconteceu, a gente consegue perceber isso na própria escrita. Eu separei alguns trechos do e-mail para que vocês percebam o que eu estou dizendo. Ele começa assim: essa é uma daquelas cartas que não servem para ninguém, só para mim mesmo. Aquelas cartas que não endereçamos nunca, que nascem para serem engavetadas. Essa é uma carta que nunca será aguardada, apenas guardada. Talvez um dia no futuro Tópico, os netos encontrem e leiam essas cartas natimortas, pelo simples fato de que tem gente que a gente precisa deixar embora. Gente que a gente ama, que a gente precisa deixar ir embora. Alguns podem pensar que é egoísmo ou fuga, mas é apenas reconhecer que não, que nem todo amor do mundo faz bem. Alguns amores descascam a pele, arranham, machucam mesmo, e a gente não sai inteiro deles. É preciso deixá-los ir embora. Percebam como a dor da paixão já promove um aprendizado, já promove uma serenidade, uma maturidade de entender como as coisas acontecem. Aí você fala: poxa, Matheus, mas por esse recorte você está falando que é paixão? Não, eu estou falando que é paixão pelo próximo recorte. Percebam como ele narra o primeiro encontro deles. Talvez tenha sido naquela reunião de trabalho no shopping, a primeira vez que conversamos cara a cara. Olhos claros, grandes, sorriso largo, muito largo, suas melhores curvas estavam ali. Rapidinho, todo mundo em volta viu que aquilo que era uma reunião de trabalho virou um diálogo apenas nosso. Um falava para o outro, e ao nosso redor tudo se tornou um cenário difuso. A gente não se importava se aquele cenário era um cenário de um filme caro ou de um filme amador. Estávamos apenas eu e você. Percebam como neste momento a cena dele ou deles foi completada, foi completa. Naquele vídeo que eu falava da paixão, onde a peça do quebra-cabeça se encaixa e tudo faz sentido, perceba como isso acontece aqui. Eles estavam numa reunião de trabalho e de repente, ao invés de estar falando com várias pessoas, o assunto era só entre eu e ela, entre ele e ela. O que eles deveriam estar prestando atenção ao redor era um cenário difuso. As vozes que eles ouviam eram apenas um do outro. Eles estavam vivendo um momento de completude de cena. E aí ele continua: não demorou 2 horas para que você me achasse nas redes sociais. Amigos, grandes amigos, fomos os melhores amigos, daqueles que se encontravam 8 vezes por semana. Saímos muito, estudamos, escrevemos, fizemos cursos juntos e você até tentou me ensinar a dançar. As coisas com você eram suaves e leves. Os sorrisos mais largos, mais longo, sempre mais. Percebam a necessidade de um estar com o outro. 8 vezes por semana, estudavam juntos, faziam cursos juntos, tentava estar sempre juntos e sempre quando estavam juntos as coisas eram mais leves. Paixão, completude. A quebra-cabeça, aquilo que faltava já não falta mais, eles precisavam um do outro. E aí, ao passo que o mariposo conta esse crescimento da paixão, ele é meio sucinto quando ele fala do rompimento. Ele simplesmente diz: um dia tudo isso acabou. E saber lidar com os problemas é uma arte, não é mesmo? Ou então a gente acaba ferindo um ao outro. Fere fundo, fere profundamente. E o tempo passou, não sei quantas vezes seu nome me veio aos lábios na mesa do bar. Falava de você como quem busca uma notícia boa, queria saber se você estava bem, se você estava feliz. Em outras palavras, ele queria saber se aquele pedaço dele, que agora estava longe, ainda estava bem. Lembra do narcisismo? Saber que ela está bem é saber que um pouco dele também está bem. Então por isso que a gente fica querendo essas notícias, querendo saber pelo menos tá tudo bem, ou às vezes só ouvir uma voz. Saber como estão as coisas. Ele me manda esse e-mail, me manda essa carta, não pedindo uma solução, não com uma incógnita. Ele pede simplesmente: Matheus, eu queria saber o seu olhar sobre essa situação.
Inclusive esse foi um dos motivos para que eu imaginasse que isso não é tão recente e que as coisas já estavam um pouco assentadas. Confesso que quando eu li essa carta, esse e-mail, me ocorreu a lembrança de uma pessoa que eu atendi alguns anos atrás. Era um rapaz que se gabava por nunca gostar de ninguém, por nunca se apegar a ninguém. Inclusive ele era daqueles que diziam: eu pego e não me apego. Pois bem, e aí ele narrou um episódio de um feriado prolongado que ele foi para a praia com alguns amigos. E um desses amigos, acredito que era o melhor amigo dele, na época ao menos, tinha terminado de romper um noivado. Estava mal, na fossa. Então tinha aquela coisa, praia, feriado, calor, todo mundo falando para esse amigo: poxa, vamos lá, festa, vamos beber, a vida segue. Só que, enfim, nem sempre esse tipo de conselho ajuda quem acabou de sair de um relacionamento sério. E essa pessoa que eu atendi contou um episódio onde só estavam os dois na praia conversando. E esse amigo estava falando de como ele sentia saudades da noiva. Como a pessoa que eu atendi não era exatamente o melhor conselheiro, ele se prestou a fazer uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer bem: ouvir. Ouvir quieto, ouvir sem julgamento. E ele emprestou seus ouvidos para o amigo. E o amigo falava dos planos que eles tinham feitos, de todas as experiências que eles viveram juntos, de como foi pedir a garota em casamento, como foi o noivado, das expectativas que eles tinham, das histórias que eles viveram. E, curiosamente, quando essa pessoa que eu atendi me relatava isso, ele falava, curiosamente, tudo o que acontecia não era nada grandioso, não era nada de filme que as pessoas esperam, era assim, conversas que eles tiveram tido foi ótima, né? Conversa que eles tiveram no café da manhã, promessas de amor feitas num guardanapo, num restaurante ou num bar. Foram coisas pequenas que marcaram aquele amigo e que faziam com que ele se sentisse mal e se sentisse, enfim, lembrando daquele amor que ele tinha. E esse rapaz que eu atendi teve um insight, teve um aprendizado que é o que eu guardei para mim e que eu lembrei quando eu lia, que ele falava assim: eu estava enganado. Eu aprendi depois desse final de semana que mais triste que sofrer por amor é sofrer por não ter ninguém. Percebam, mais triste que sofrer por alguém é sofrer por ninguém. Essa pessoa que eu atendi, ele teve um clique tão forte que ele percebeu que ele estava se blindando ou tentando se blindar para a vida. Porque ele se deu conta que o amigo dele estava sofrendo, mas o amigo dele tinha vivido aquelas experiências, ele tinha sentido o amor, ser amado, houve troca. O amigo tem lembranças, tem experiências para contar, experiências que fizeram ele ser uma pessoa melhor, que fez com que ele hoje, eu sei lá, tenha crescido, tenha amadurecido. Então, quando eu li esse e-mail, eu falei, poxa, esse mariposa apaixonado já entendeu esse recado. Porque ele não fala com mágoa, ele não fala bravo ou praguejando a garota, porque muitas vezes quando as pessoas terminam, praguejam, né? Ah, que ela isso, ou ele assado. Ele foi sereno, ele fala, foi bom enquanto durou, que pena que terminou. E é exatamente isso, assim, é bom enquanto dura e muito bom. E quando termina, dói, mas abre a possibilidade do aprendizado. O mariposa apaixonado mostra esse aprendizado aqui. A pessoa que eu atendi mostrou um aprendizado ao perceber o sofrimento do amigo, porque ele viu que o amigo, por mais que ele estivesse triste, ele tinha experiências que a pessoa que eu atendi não tinha. Ele tinha se entregado a um relacionamento que talvez ele se negava a entregar por medo de parecer bobo. E esse medo de parecer bobo me faz pensar na poesia do Fernando Pessoa, né? As cartas de amor. Ele fala que toda carta de amor é ridícula. Para ter amor, ela tem que ser ridícula. Quem escreve carta de amor, escreve cartas ridículas. Porque o amor é ridículo. E aí ele termina a poesia, é alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça. Mas ele termina a poesia dizendo, mas no final das contas, ridículo mesmo é quem nunca escreveu carta de amor. Ridículo mesmo é quem nunca amou. Percebam, quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando, quando a gente está num relacionamento ou rompe um relacionamento, quem está de fora acha que tem inúmeros conselhos. Quando está apaixonado, está abobado, está cego, quando termina, saia da fossa, vamos beber, vamos sair com outras pessoas, vamos festar.
Porque sempre parece que estamos dignos de pena, alguma coisa assim, parece que estamos mal. Só que somos ridículos, usando as palavras do Fernando Pessoa. Mas ridículo mesmo é quem não passa por esse tipo de experiência por medo de parecer ridículo. É necessário, se uma pessoa vê você mal, se uma pessoa vê você apaixonada e fala como se você estivesse errado está essa pessoa que não entende o que você está passando. Porque quem já passou por essa experiência sabe como é. Sabe como é bom se sentir apaixonado, sabe como é bom escrever essas cartas ridículas, cartas que nunca serão enviadas, cartas que serão apenas guardadas. E se a pessoa não consegue entender o que motiva alguém a escrever esse tipo de carta para ficar dentro de uma gaveta, essa pessoa talvez precise viver um pouco mais, amar um pouco mais, se apaixonar um pouco mais, para quando ela olhar para alguém que faça isso e isso fizer sentido para ela, aí a gente consegue ter empatia, a gente consegue se colocar no lugar da pessoa e falar, poxa, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo. Então, mariposa apaixonado, que bom que você passou por isso, que bom que você aprendeu com isso. E a vida é isso. A vida é um amadurecimento constante a partir das dores. Como eu dizia nos outros vídeos, a gente se apaixona, quebra a cara, sofre e amadurece. Se apaixona de novo, quebra a cara, sofre e amadurece. É exatamente esse processo que você viveu. Que bom para você. Espero que as outras pessoas que estejam assistindo o vídeo possam fazer movimentos semelhantes. Espero que as pessoas que estejam assistindo o vídeo não façam como o rapaz que eu atendi e fiquem blindados achando que isso é ruim. De novo, ridículo é quem se fecha para a vida. Ridículo é quem se protege desse tipo de experiência, que é uma experiência de uma felicidade inenarrável quando vivida, de uma dor incomensurável. Mas isso é viver, né? Se a gente pensar naqueles batimentos cardíacos, aqueles filmes de medicina, enfim, não é muito a minha praia. Vida, o batimento cardíaco é assim. Quando que é a morte? Quando é estável. Então pensa, felicidade e tristeza, felicidade e tristeza. E a vida é isso. E quando a gente está triste, depois o próximo movimento é a felicidade. Altos e baixos. Então, na tristeza a gente aprende, na alegria a gente aproveita, na tristeza a gente aprende, na alegria a gente aproveita. Acredito que por hoje seja isso. O vídeo da próxima semana a gente vai tratar o assunto daquele ditado popular, os opostos se atraem. E aí eu espero que vocês possam palpitar, comentar, dizer o que acharam. Para quem está chegando no canal agora, vai aparecer um botãozinho aqui do seu lado direito para se inscrever no canal. E se você não viu os outros vídeos, deste lado vão aparecer links para assistir os outros vídeos. É só clicar, conferir. Espero que gostem. No final do vídeo aparece o nosso e-mail, na descrição do vídeo também tem nosso e-mail. Qualquer dúvida, pergunta, crítica, elogio, sugestão, comentário, estamos de portas abertas para ouvir e entender suas histórias. Até a semana que vem.